Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando por aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, fique conosco, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí o seu joinha, o seu like aí para fortalecer o nosso canal. Estamos com a Bíblia aberta hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 23, o versículo é o 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Horesa. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temais, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabes. Então nós vemos aqui Jonatas indo até Davi. Davi estava foragido. Estava fugindo do rei Saul, pai de Jonatas. E Jonatas, filho de Saul, mas não compactuava com a atitude errada do pai. Jonatas sabia que Saul estava errado. Sabia que Saul não poderia se levantar contra Davi e perseguir Davi, porque Davi era inocente. E Saul passou a se incomodar de Davi por causa das promessas que Deus tinha feito a Davi, a qual quando Deus enviou o profeta Samuel para ir na casa de Jessé para ungir Davi e ser o novo rei de Israel. E ali se passaram alguns anos, e de repente Davi vai levar alimento ali para os seus irmãos, tem um gigante filisteus ali afrontando o exército de Israel. Davi intercede, Davi entra na luta, vence o gigante, e dali Davi passa a ser conhecido, e Davi passa a ser respeitado pelo povo de Israel, porque o gigante estava afrontando ali o exército de Israel, e Saul não tinha coragem de pegar a espada para enfrentar o gigante, mas Davi foi e derrotou o gigante, porque o Davi carregava, a autoridade de Deus na vida dele, e a fé de Davi estava ali ativada. E Davi sabia que Deus estava com ele e que Davi não ia ser morto, porque tinha uma promessa que estava sobre a vida de Davi, de que ele ia reinar sobre Israel. E acredito que Davi passou a viver debaixo desse propósito. Então Davi derrotou Golias e passou a viver no palácio. E Davi começou a crescer e a se destacar entre o povo, entre os soldados, entre as guerras e as batalhas. Davi voltava das batalhas com resultado maior do que o resultado de Saul. E Saul começou a se incomodar com o resultado de Davi. Saul começou a se incomodar porque o povo passou a amar a Davi. O povo passou a falar dos feitos de Davi. O povo começou a dizer que Davi, tinha matado mais homens do que Saul. Então, a fama de Davi começou a crescer em todo Israel. E ali começou a espalhar que Davi seria o sucessor de Saul, que Deus tinha ungido Davi para se tornar um novo rei de Israel. E isso Saul ficou furioso. E a fúria de Saul foi tão tremenda que ele tentou matar Davi várias vezes. Mas Deus sempre dava a fuga a Davi. Deus sempre dava o escape a Davi. E Deus não permitia que Saul chegasse perto de Davi. Deus não permitia que Saul tocasse em Davi. Mas veja que algo interessante, Davi não odiava Saul. Numa oportunidade que Davi teve, ele estava dentro de caverna, e ali Saul estava vulnerável. Davi poderia ali matar Saul
e assumiu o trono. Mas Davi temeu e disse: esse homem é um ungido de Deus. Então ele temeu a Deus, ele temeu ao Senhor, e ele não tocou em Saul. E a mais Saul queria matar Davi. Por quê? Porque para Saul o trono era mais importante. Para Saul o status era mais importante. Saul não queria perder a boa vida. Saul não queria perder o trono. Porque Saul amava o trono. Mas Davi amava a Deus. E sempre quando Davi ia para uma batalha, sempre Davi consultava a Deus. Ele perguntava ao Senhor se ele poderia ir naquela luta e se o Senhor entregaria nas suas mãos os seus inimigos. Então Davi, ele andava na direção de Deus. Ele vivia perguntando a Deus se ele ia, se ele ficava. Então isso agradava a Deus. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, as práticas de Davi agradavam ao Senhor. Porque Davi, ele sempre dava o mérito a Deus das suas vitórias. Davi gostava da presença de Deus. E se esforçava para se manter na obediência de Deus. Enquanto Saul queria fazer as coisas do seu jeito. Saul não se arrependia quando errava. Davi, ele suplicava a Deus e pedia misericórdia. Aqui está uma chave. O arrependimento. Se arrepender dos erros, das práticas erradas, agrada a Deus. A soberba faz Deus rejeitar o homem. Mas a humildade atrai o Senhor. Atrai a bênção de Deus. Então, quando o ser humano ele é humilde, ele atrai as bênçãos de Deus para a vida dele. Ele atrai o olhar de Deus, o amor de Deus para a vida dele. Mas a soberba faz Deus rejeitar. E o fato de Deus rejeitar Saul era por causa da soberba de Saul, da desobediência de Saul. Saul não fazia o que Deus mandava. Saul fazia aquilo que ele queria fazer. Ele vivia guiado pelos desejos do seu coração. Entenda que quando o homem é guiado pelos seus desejos, ele se perde. Quando o homem é dominado pelas suas vontades, pelos seus prazeres, pelos seus desejos, ele se perde. Mas quando o homem se humilha ao Senhor, Deus o exalta. Deus o levanta. E Deus coloca ele em lugares que jamais ele imaginou estar. Porque a presença de Deus faz isso. A humildade, ela dá acesso ao homem chegar a lugares improváveis. A humildade abre portas na vida das pessoas, mas a soberba fecha a porta. Porque nós entendemos quando alguém soberbo se aproxima de nós, a gente não quer ficar perto. Porque a maneira da pessoa falar, a maneira, o comportamento da pessoa, a defesa que a pessoa faz de si mesma, acaba que a gente quer ficar longe. Mas quando a gente está perto de alguém que é humilde, dá prazer da gente estar perto. Quando a gente está próximo, está convivendo com pessoas humildes, dá prazer da gente estar naquela companhia. Porque a gente sabe que dali saem coisas boas. A gente sabe que dali saem palavras que vai nos ensinar. Palavras que vai nos fortalecer. E que eu acho bonito aqui é Jonatas. Ele ia até Davi. E pela segunda vez, ele confirmar sua aliança com Davi. Jonatas sabia que seu pai estava errado e Davi estava certo. Jonatas sabia que a promessa de Deus estava sobre Davi. Jonatas sabia que Davi era um homem justo, reto. Jonatas sabia
de que Deus ia levantar e exaltar Davi. Então ele estava ali, convicto e fortalecendo a fé de Davi com palavras boas. Nós temos que fortalecer as pessoas com palavras boas, amados. Nós temos que fortalecer a pessoa porque às vezes, no meio da luta, da batalha, a gente está cansado. Às vezes, devido às lutas, a gente se cansa. De batalhas, de lutas, de situações, chega um momento que a pessoa se cansa. E é necessário boas palavras, porque a Bíblia diz que as boas palavras ela cura até os ossos. Temos que ter boas palavras nos nossos lábios para falar ao cansado. Eu entendo que Davi naquele momento estava cansado. Eu entendo que Davi naquele momento ele já estava exausto de tanta fugir, de tanta luta, de tanta perseguição na vida dele. Mas as palavras de Jonatas ali fortaleceu o coração de Davi. E fortaleceu Davi em Deus. Para que Davi continuasse crendo e acreditando em Deus. Então seja uma pessoa que fortalece o próximo. Seja uma pessoa que tem palavras positivas. Seja uma pessoa que no momento de você ver alguém cansado, alguém esgotado, alguém que já está ali, exausto de tanta situação que vem passando, de tanta guerra, lutas que vem passando, que você tenha sabedoria em Deus para dar boas palavras ao cansado. Que você tenha sabedoria para trazer ânimo àqueles que estão desanimados. Porque processo, às vezes, cansa. Guerras, dificuldades, cansa o emocional, cansa o psicológico. E às vezes tem pessoas como o amigo de Jó. Às vezes a gente está do lado de pessoas, ou às vezes a gente encontra pessoas que são como os amigos de Jó. Que sabem acusar, mas não tem palavras que curam, não tem palavras de sabedoria. Os amigos de Jó, vendo a situação que Jó estava, eles não tiveram uma palavra correta para falar para Jó. Eles não buscaram Deus para ter uma palavra de inspiração para falar a Jó. Simplesmente, eles só acusaram Jó. Quer dizer, o homem estava ali no processo. O homem estava passando aquela situação ali. E se ele estivesse vivendo na direção de Deus, eles iam animar ele. Vamos visitar Jó, para nós levar uma palavra boa a Jó. Porque nós conhecemos Jó. Nós sabemos que ele é íntegro, que ele é honesto, que ele é reto. Mas eles foram até Jó para apontar o dedo, para acusar, dizer que ele estava passando aquilo ali por causa do seu pecado, por causa das coisas erradas que ele estava passando. E o que Jó estava vivendo era por causa da acusação de Satanás contra a vida dele. Mas se a pessoa não tiver discernimento e não tiver sensibilidade para entender o processo na vida de alguém, você, em vez de ajudar, você vai atrapalhar. Porque em vez de você ir lá levar uma palavra de fortalecimento para a pessoa, você vai levar uma palavra enganosa, uma palavra que vai levar tristeza à alma da pessoa. Então tenha sabedoria em Deus na hora de abrir a sua boca. Tenha sabedoria em Deus na hora de quando você for visitar alguém que está no processo. Tenha palavras sábias na sua boca para você falar aqueles que precisam de uma boa palavra. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Se você não tem o dom do socorro, peça a Deus. Se você não tem humildade para entender o que a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo, peça a Deus humildade. Peça a Ele que te dê
sabedoria para você saber falar boas palavras. Porque é fácil acusar. É fácil apontar o dedo a alguém que está num processo, alguém que está numa situação. Difícil é estender a mão e dizer, levanta-te e anda. É dizer que Deus está contigo no meio dessa prova. É dizer que o Senhor está com você no meio dessa luta. No meio dessa provação, no meio dessa guerra, o Senhor está contigo. Está cuidando de você. Está te guardando. Está te protegendo. As palavras, ela cura a alma, o coração, e ela dá força e dá ânimo. Que Deus te fortaleça no dia de hoje. E que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força. E que Deus te dê sabedoria no meio desse processo. E que você tenha sabedoria para discernir aqueles que estão contigo. Sabedoria para discernir aqueles que querem ver a tua vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.